Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, mais esta manhã, Senhor Deus, onde nós iremos, ó Pai, aprender a Tua palavra. Quero te pedir, Senhor meu Deus, que o Senhor venha abençoar, Pai, o Teu servo, irmão Bertoldo, Pai, que irá trazer, Pai, esse ensinamento. Senhor, quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Pai, por todos os lugares, Pai, onde a Tua palavra, Senhor, está sendo ministrada, onde, Pai, esta aula, Pai, está sendo ensinada através, Senhor meu Deus, dos meios, Senhor, de comunicação tecnológica. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha, Pai, ser conosco, que o Senhor venha se fazer presente neste lugar, Pai. Que nós venhamos, ó Deus, deixar as conversas paralelas de lado e que nós possamos, ó Deus, focar, Pai, no trono da Tua glória, que nós venhamos, ó Deus, almejar aprender cada dia mais de Ti, Senhor. É o que nós te pedimos, ó Deus, e por fé já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos dar início à nossa aula. Vamos dar início à nossa aula. Hoje, lição de número 3, do dia 29 de março de 2020, que tem por título O Novo Homem em Jesus Cristo. Então é o seguinte, a gente sabe que no decorrer de todo o trimestre, nós falamos, vimos, estudamos, debatemos sobre o plano da salvação, né? O tema do trimestre foi a raça humana, origem, queda e redenção. Passamos pela fase da origem, como o homem foi criado, em que circunstâncias, de que formas, para que ele foi criado. Vimos a queda, como se deu essa queda. Desde Adão para cá, a humanidade veio em declínio. Ela só passa de novo, está em crescente ascensão com o sacrifício de Cristo. E agora vamos ver a parte da redenção. E a redenção ela começa a partir de que o homem se torna novo. Tem que haver um novo nascimento. Tem que haver um novo homem. E é isso na aula de encerramento, foi um tema muito bom para encerramento. O novo homem em Cristo Jesus. Não há possibilidades de renovo moral, espiritual, social, se não for em Cristo Jesus. Nenhum outro consegue, nenhum antropólogo, nenhum filósofo, nenhum psicólogo, nada consegue criar meios, nenhuma política pública consegue criar meios para transformar o homem de forma completa. O homem se muda, se transforma na sociedade. O cara foi preso, passou 10 anos, conseguiu se ressocializar, estudou lá dentro, tem gente até que faz faculdade dentro da cadeia, saiu, beleza, socialmente ele mudou, mas espiritualmente não. Só quem consegue fazer essa obra completa espiritualmente é Jesus Cristo, é só em Cristo, só nele. Até porque ele já disse que sem mim nada podereis fazer. O cara passou 20 anos na droga, está 20 anos sem fumar, sem beber, sem consumir nada. Mas ele vive numa linha tênue, fugindo da tentação, fugindo daquilo. Porque sem Cristo ele não consegue. Em algum momento ele tem uma recaída. Mas Cristo nos dá a redenção completa. O textuário se dá em Efésios, capítulo 4, versículo 13, nos diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A verdade prática também nos diz: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. O texto, a leitura bíblica em classe. Você acha que dá pra gente fazer a leitura bíblica em classe? Tem coro? Tem coro? Tem coro? Vamos lá? Cadê? Junta aí. Os casal tá errado aí, o Heraldo aí. O Bola se expulsou de perto dele, não pode chegar por oi. Ele é petista. Olha, essas coisas aqui é bom. Eu sei que ele vai editar, não vai olha, sair. Onde é que tá a xícara? Embaixo da tua cadeira? Ele vai editar, eu vou mostrar que ele vai editar. Pode passar, ele vai editar. Posso ficar Pode pertinho de ti? passar. Pode. Eu tô botando o pé aqui pra você não bater no tripé. É o limite. Ai, quer dizer que é igual o Luke, ela bate no tripé. Deixar ela deleta tudo. Vai, puxa pra cá, puxa pra lá. Derrubar ali. Bota aí na internet sumário CPAD que tu consegue acompanhar a leitura de classe. Tem a vista não? Fechou. Café com leite. Café com leite. Bota aí sumário CPAD, eles são 13. Vai dar certo, pra gente fazer uma leitura bem bonita. Assim. A mesma coisa Fala, no... meu Deus do céu. Não é coronavírus não, é só o... Sim, é primeiro trimestre. Né? Primeiro trimestre.
Aula 13, achou aí? João capítulo 3, do versículo 1 ao 16. Assim diz a palavra do Senhor. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Dá para melhorar, viu? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vós falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar dos celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode ficar aqui, Senhor. Uma águazinha lá, bom. Não, tudo para aí vamos pegar lá, para ir na frente da cama. É meio que dizer assim, passa por aqui. Eu acho isso tão bonito. Eu me lembro do tempo de criança, a gente começa, né, dentro de casa, ali naquela aulazinha simples. Tomando os primeiros ensinamentos, alfabeto. Né? Acho lindo. Igreja primitiva. Né, Wallace? A gente tá no lucro aqui, porque a igreja primitiva muitas vezes era só com uma folha. Lá na Coreia do Sul é uma folhinha, com um bocado de gente dentro da catacumba. Depois termina queima pra ninguém pegar, pra ter aprender prova. a valorizar esse momento assim. Era até pra estar sendo filmado aqui, gente. Depois Não, pode porque tá de filmar. calça. Aí. Não, só eu. Amém. Vamos lá, gente. Como a gente já viu, hoje a aula é basicamente novo nascimento. E a gente que já é um pouco maduro na fé, a gente até se pergunta: novo nascimento? Mas por incrível que pareça, tem gente que tem 10, 15, 20 anos na igreja e não sabe o que é nascer de novo. Meu Deus. Não sabe. Pode ter tido o discipulado mais bem explanado do mundo, não aprende, não entra na cabeça, não incute aquilo ali, o que é um novo nascimento. O que é nascer de novo, o que é ser crente, o que é ser cristão, o que é mudar de vida. Aí hoje a gente adere ao nosso linguajar, novos termos, né? Uma forma mais moderna, metanoia, né? E a juventude abraça, metanoia, amém, show de bola. Mas não entende o que é. Não sabe de jeito nenhum. E vamos hoje entender o que é um novo nascimento, como se dá um novo nascimento. A introdução ela vai de cara me dizer o seguinte: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Pergunta, é possível? Sim. Quem acha que sim? Todos? Sim. Concordam? Que é possível? Pode falar. Sim. Heraldo, sim. É novo. Por que, Heraldo? Por quê? Por que é possível? A partir de uma decisão minha de passar pelo novo nascimento e andar de acordo com a palavra de Deus,
assim eu conseguirei alcançar a perfeição. Vai seguindo a introdução. Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Então, eu tenho que almejar ser perfeito. Eu tenho que desejar que isso aconteça. E só desejar não é o bastante. Ah, eu queria tanto ser que nem o pastor. Ah, eu queria tanto ser que nem o irmão fulano. Mas só querer não é poder. Eu tenho que ter uma atitude. Eu tenho que buscar aquilo ali. Isso não acontece da noite pro dia. Isso não é uma coisa que vai no estalar de dedos, fui lá na frente, aceito Jesus como meu salvo, pronto, estralou o dedo, o cara agora é o super crente. Não. A gente vai ver até no decorrer da aula que o processo da santificação ele é gradual, ele é pontual. E muitas das vezes até contínuo. Mas eu tenho que desejar. É um ponto positivo, eu já desejar querer ser perfeito. E buscar essa perfeição. É óbvio que não existe ser humano perfeito. Só teve um possível, mas só um conseguiu. É isso que eu quero que vocês entendam a diferença. Possível mas só teve um que conseguiu. Era possível cumprir a lei toda? Era, mas só teve um que conseguiu. Por conta disso, se não fosse tão difícil como não precisaria Cristo ter morrido na cruz do Calvário. Alguma dúvida? Não? Vamos lá. Enoque não foi perfeito? Sim. Então, tu disse só teve um, se referindo a Cristo, né? Mas Enoque também foi. Foi, mas não foi. Ele foi 99,9,5. Né? Que a perfeição estava em Cristo. Você sabe por que Enoque foi arrebatado? Para não dar tempo dele ser imperfeito. Essa é a ideia. Esse cabo aqui tá bom agora, eu vou arrebatar logo, antes que amanhã ele tropece. Essa foi a ideia. É aquele livro de Enoque, né, que não faz parte... Ele não faz não parte é esse mesmo Enoque que foi arrebatado, não? Não. Esse aí já ele é um livro apócrifo que não faz parte do que diz que ele foi pro céu e voltou para contar a história. Um negócio meio... Não mesmo Enoque não, né? Posso estar enganado. Posso até ser. Eu não estou certo. Mas o que nos interessa é que não faz parte do cânon. Né? O cânon é o que nós temos aqui. Vamos lá. Ainda na introdução, se nos valermos de nossas forças, jamais alcançaremos. Mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível em seu filho, o último Adão. Então vamos lá. De novo. Se nos valermos de nossas forças, jamais alcançaremos. Então nós só somos perfeitos em quem? Em Cristo. Sem mim, nada podereis fazer. Absolutamente nada. O projeto que Deus tinha para a humanidade é lindo, gente. Olha aí, você entenda que Deus fez todo um ecossistema, toda uma flora, toda uma fauna, todo um jardim, preparou nos mais perfeitos conformes, para só depois botar Adão lá. Preparou tudo. E ainda delegou, né? Que a gente... tá aqui, ó, tu vai morar de favor. Não, tu vai ser o gerente, tu vai ser o dono. Tu vai mandar nisso tudo. Tu vai exercer autoridade nisso tudo. Todos os animais do campo, seja ele aves, bestas feras, mamíferos, marinhos, tu vai mandar, cara. Tu vai exercer autoridade. Isso aqui é pra tu cuidar. Olha aí o propósito que há em Deus. O propósito da criação. Já faz o homem como autoridade, como cabeça ali. Mas ele troca isso, ele perde isso. A gente sabe bem o que aconteceu no decorrer da história. Mas o propósito era lindo. Era perfeito. E nós só retornaremos a esse propósito inicial, a esse projeto inicial em Cristo Jesus. Porque o que Adão não conseguiu fazer, que era ser perfeito em tudo, em todo caminhar, Cristo conseguiu. Porque você começa a partir do pressuposto que Adão, ó, primeiro, Adão via Deus, andava com Deus, falava com Deus. Era um homem incomum aos outros. A nós, por exemplo. Quando ele perde. Quando perde a comunhão, o vínculo, desliga, perdeu. Acabou-se. Foi para as cucuia.
Tinha que haver um reestabelecimento disso. E só quem consegue fazer é Cristo. Nenhum outro. Alguma dúvida? Nenhuma? Pois, lê o primeiro ponto para mim aí. Lê aí, Átila. Nascido não do sangue nem da carne. No prólogo de seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue nem da carne, mas de Deus. Olha aí, quando eu fazia o ensino fundamental, se não me falha a memória, o 8º ou 7º ano, eu tinha um professor que era espírita. E uma vez eu debati com ele sobre essa questão da espiritualidade. Eu disse que se houvesse a questão do homem morrer e se purificar no além, num segundo plano, no plano espiritual, para voltar de novo e até ir se purificando, tendo várias encarnações, não haveria a necessidade de Cristo ter morrido na cruz do Calvário para salvar a humanidade. O sacrifício de Cristo foi em vão. Ele rebateu dizendo, não, mas entenda que o próprio Cristo falou sobre a reencarnação. É o aonde? Em João 3. Ele diz a Nicodemos, é necessário nascer de novo para herdar o reino dos céus. Mas isso é um ponto de vista equivocado, porque Cristo deixa explícito a Nicodemos no diálogo que o nascer de novo a qual ele estava se referindo não era um nascer biológico. Até porque o próprio Nicodemos pergunta, posso eu, sendo velho, voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí Cristo, não estou falando disso, Nicodemos. É da água e do Espírito. É algo transcendente, é algo simbólico, é algo muito mais além. E ele indaga, tu és mestre entre os judeus e não entende essas coisas? Porque era algo simples que Cristo estava falando. Olha, o renascimento não é isso que você está pensando. É mudança de atitude, é mudança de hábito, mas isso só se consegue fazer em Cristo Jesus. Algum comentário? Não. Uma dúvida? Não só uma questão do pensamento aí, do entendimento do espírita, e ele entender dessa forma, né? E até eu acho que fiquei admirado dele achar que o homem, que Cristo realmente estava falando do nascimento, do nascimento natural, tá entendendo? Então ele baseia o ensinamento dele em cima disso aí. Não só nisso. Não, mas isso aí ele estava sendo irônico, não? Posso eu voltar? Era ironia, não? Ali tinha esse tom de ironia, mas tinha também o tom de dúvida. De ignorância, né? De ignorância. Né? Cristo vê que ele é um ignorante no assunto e pergunta, mas como é que tu é mestre na sinagoga e não está entendendo o que eu estou falando? Não foi nem tanto no tom irônico, mas no tom de ignorância, né? De não ter o conhecimento ou o entendimento do que Cristo estava falando. Porque Cristo está falando do nascimento espiritual, né? Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos mistérios, do méritos de Jesus, o último Adão. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai Celeste. Abram em Romanos 8,16. Romanos 8,16. Quem achou pode ler. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha aí. Então o que é que testifica logo que eu participei de um novo nascimento? O Espírito Santo. Ele é uma célula máter para que isso ocorra. Até porque quem convence da verdade, da justiça e do juízo é o próprio Espírito Santo. Mas olha, a atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Então, com a vinda do novo nascimento, da conversão, do advento do novo homem, o que vem depois é lucro. Porque o milagre mais expressivo, o maior milagre que pode acontecer na vida do ser humano é a salvação. Porque, entenda, com a queda do primeiro Adão, lá no Gênesis, a humanidade inteira estava findada ao inferno, findada ao fracasso. Estava todo mundo caminhando para o mesmo buraco. Ele podia dar uma volta, ele podia fazer o que for, ele ia terminar no mesmo buraco. Todo mundo. Todo mundo. Ninguém estava isento da condenação.
Até porque todos pecaram e separados, destituídos foram da glória de Deus. Então acabou-se. Então o que mais expressa o amor de Deus, o poder de Deus, é a salvação humana. Olha, Cristo ele fez muitos milagres, mas nenhum se compara às pessoas que ele salvou. Há muitos Cristo dizia, curado está. Curado está curado, a tua fé te curou. Mas a maior coisa que Cristo fazia é quando ele dizia, teus pecados estão perdoados. Quando ele dizia, a tua fé te salvou. Isso era o mais importante. A missão era salvar. O que viesse depois, cura de paralisia, cura de fluxo de sangue, cegueira, lepra, expulsão de demônios, ressurreição de mortos. O que vinha aí era lucro. O que vinha era lucro. O que vinha isso aí era para testificar o ministério do Messias, porque era profecia, porque era profético. Mas a missão primordial era salvar. Você vê que quando descem o paralítico, na cama onde Cristo estava palestrando, ele olha, o cara estava o quê? Paralítico. Paralisado. Há quantos e quantos anos não andava, não se mexia. A primeira coisa que Cristo faz é dizer, perdoados estão os teus pecados. Era salvar. O que viesse depois, não importa. Se dali Jesus tivesse levantado e ido embora e o cara passasse o resto da vida paralítico, ainda estava no lucro. Por quê? Porque os pecados tinham sido perdoados. Sim ou não? Sim. Mas aí Cristo vai além. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, eu digo, levanta, toma teu leito e anda. Foi um bônus. Foi algo a mais. Mas o principal já tinha sido garantido. O foco era salvar, né? O foco era salvar. O que é que ele diz pro ladrão da cruz? Ei, cara, eu vou tu não vai morrer, tu vai resistir à cruz, vai descer, vai procurar Pedro, Tiago aí, e vai fazer um discipulado de 6 meses, vai se batizar, vai virar membro, vai ter a carteirinha, vai participar do coral, para depois ser salvo. Não, ele garante a salvação de Dimas agora. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Diz. Uma coisa me chamou a atenção nessa questão do paralítico aí, que Jesus fala para ele que os pecados deles estão perdoados, sendo que ele não pediu, a Bíblia não mostra que ele pediu perdão, né? Em momento nenhum, né? E é interessante que Cristo já determina que os pecados estão perdoados. Isso me chamou a atenção. Mas ele se arrependeu, irmão. Não. No contexto dá pra ver que ele estava pedindo. Não é questão de arrependimento não, que ele tá falando. Ele tá falando que nem precisou. Tá entendendo? Que aquela pessoa não se dirigiu a Cristo como a Deus, né? Porque ele sabia, que foram ensinados a eles que só Deus poderia perdoar pecado. Mas imediatamente Jesus chega para ele e diz que os pecados estão perdoados. Agora eu vejo pelo outro lado, né? Para mostrar ou chamar a atenção dos fariseus, Jesus falou isso. Uhum. Não é verdade? Sim. Eu creio que ele... Por que ele perdoou o pecado? Porque ele viu duas necessidades. A paralisia e os pecados. Aí ele foi na mais grave. Sim. Nos pecados. Para mostrar os fariseus que paralisia não é nada na frente dos pecados. Essa questão de perdoar, de tirar a condenação, Cristo já deixa bem explícito que ele tinha poder para isso. Quando a mulher, a prostituta apanhada em adultério, ele pergunta, cadê os teus acusadores? Onde estão os teus condenadores? Todos foram embora. Pois é, eu também não vou te condenar. Ele deixa bem claro que até porque o ato, beleza, se a mulher, só a morte física em si, naquele momento, já estava na mão de Cristo. Quem ia determinar se ela morria ou vivia era o próprio Cristo, porque foi delegado a ele. O Sinédrio podia ter pego a mulher, ter levado para o Sinédrio, sem Jesus nem saber. E lá ter dado a sentença e ter apedrejado a mulher fora de Jerusalém. E muita gente aconteceu isso. Enquanto Cristo estava atuando, a lei civil, o Código Civil de Jerusalém, de Israel, continuava sendo aplicado. Mas para aquela mulher em específico, para testar o mestre, foi trazida a ele. Então foi delegado naquele momento a decisão. Até ou ela morre ou ela vive. E aí, o que a gente faz? A lei de Moisés manda apedrejar. E tu, o que dizes? Ele muda a lei? Não. Quem tiver pecado, atira a primeira pedra. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Meta a chibata. E olha que poder teve a palavra dele nesse momento. Né? Que ele não disse nada mais a não ser isso aí. Né? E as pessoas ficaram com receio de jogar a pedra naquela mulher.
e também ser condenado por Deus, né? Por estar condenando uma pessoa que também é... E outra, né? Tá, Assim, né, o uma coisa poder que ele melhor. teve de atingir. Porque hoje, Pois se é, tu fizer porque- isso, negada rebola a pedra até em tu. Pois é. Por Negada não assume que tem pecado e Por rebola. mais corrompida que tivesse o pessoal naquele tempo, os judeus, mas não se compara com o povo de hoje, né? Que De se jeito fosse nenhum. hoje, tinha assim apedrejado, inclusive... E você vê, e o engraçado que o texto mostra de forma cabal que saiu do maior até o para o menor. Então, o mais velho, o que tinha o maior grau de instrução, o que tinha o maior grau de respeito, foi o primeiro a sair. E quanto mais velho, mais pecado. Quanto mais velho, mais pecado. Então, a gente entende no primeiro tópico que não é carne nem sangue natural que faz um novo homem. É algo espiritual. Cristo, ele disse a várias pessoas que ele salva, ele diz, perdoados estão teus pecados. Vai e não peques mais. Vai e não repita de novo, para que não te suceda algo pior. Ele sempre vai dar essa mistura, essa receita do bolo. A questão é santidade. Sem mim, você não consegue. Vai, tá perdoado. Não pega de novo, porque é espiritual. Alguma dúvida? Nenhuma? Vamos lá. Quem é que estava lendo o tópico 1? O Átila. O Átila, né? Tópico 2. Nascidos de Deus. Lê aí, Heraldo. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como um ato de nascer de Deus. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Torna-se nova criatura em Cristo. Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Então vamos lá. Em contramão ao evangelho barato que está sendo pregado no nosso país, que o auge que o cristão alcança é um iate, é uma casa em cima da serra, ou na beira da praia, é 10 carros na garagem, isso não é o auge. Se aplica o mesmo conceito do paralítico. O que veio depois dos pecados perdoados foi lucro. O que acontece de bom na minha vida após a minha conversão é lucro. Se depois que o crente se converteu, ele fez fortuna, amém. Se depois que o crente se converteu, ele foi curado do câncer, amém. Se depois que o crente se converteu, foi resolvida uma causa na justiça, o marido voltou, a esposa voltou, o filho saiu da droga, a vida mudou, amém. Mas isso é lucro. Mas a gente escuta sempre que a pessoa está na igreja, sabe, a sua vida em geral, seja familiar, seja financeira, seja, ela tem que estar top 1000, sempre. Eu não entendo. Não é assim. E não é assim. Essa passagem o do nosso tesouro é o céu, a gente está buscando o céu, não as coisas terrenas. Justamente. Como disse tu, Não, o que vier... eu não estou fazendo alusão à pobreza, não. Cristo nunca fez alusão à pobreza. Cristo mandou trabalhar, Cristo mandou ter com a formiga o preguiçoso, Cristo prometeu o melhor da terra, realmente, é nosso, porque nós somos filhos do dono do ouro da prata, mas é com esforço. E a mesma prerrogativa que ele, Deus, Criador dos céus e da terra, tem de me abençoar, é a mesma que ele tem de não querer me abençoar. A mesminha. Essa passagem do paralítico, acho que também ensina, assim, é um tapa na cara da gente hoje, né? A gente pede o conserto, pede a cura, mas não pede o perdão dos pecados. Pede tudo. Porque eu, no lugar do paralítico ali, eu ia pedir para o cara me levantar, me curar. Eu, no lugar do paralítico, na cabeça eu ia imaginar isso. Jesus, me levanta, me tira dessa cama. Eu jamais ia pensar, ei, perdão meus pecados. Como o cego Bartimeu fez, o que queres que eu te faça? Eu quero ver. É meio que um tapa assim na cara da gente, que ele ensina que o foco é o perdão dos pecados. E quantas coisas durante o dia a gente pede ao Pai e nenhuma vez a gente pede perdão de pecado. Pessoal, já teve um que veio com uma pergunta bonita, né? Bem diferente do cego Bartimeu e dos demais que pediram para que Cristo viesse socorrer ali fisicamente. Foi o jovem rico. Na verdade, ele veio perguntar o que era necessário para alcançar a vida eterna.
Aí ele veio com uma pergunta bonita. E se você olhar e traçar o perfil do jovem rico, era um perfil do perfeito. Rico, E Jesus testifica. obediente a pai, obediente à mãe, obediente às autoridades. A Bíblia fala que Jesus olhou e o quê? Amou. E olhando, o amou. Mas o jovem rico não era um novo homem. O jovem rico não tinha nascido de novo. Ele tinha todas as características, mas não tinha. Mas não era de fato. Porque entenda, se ele cumpria todos os mandamentos e ele via em Cristo o Filho de Deus, mais um mandamento que Deus dá a ele não cumpre. Pois eu te dou mais um mandamento, vende o que é teu, dá aos pobres e me segue. Ele cumpriu? Não, então não valeu de nada. Ele ter cumprido uma vida toda e no momento de estar diante de quem ordenou, ele não cumpriu. Também ensina que se viver pela lei, que viva pela lei, cumpra tudo. Porque não adianta o cara achar que vive pela lei e não cumprir um. Não cumprindo um, jogou todos os outros fora, né? Pela verdade também não passa nem além de ser um mandamento, mas um convite, né? Seguir a Cristo. Então, nascido de Deus, o nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. Isso implica a aceitação pela fé do plano da salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Então não há outro subterfúgio, outro meio, outra forma de nascer de novo. Não tem. Ah, mas eu alcancei o nirvana, eu medito e não dá. Não tem como. Eu dou esmola, não tem como. Se você não aderir ao plano da salvação, infelizmente, meu querido, não vai. Então não adianta deixar o cabelo crescer, não mexer na barba. Não adianta nada. Eu tenho que aderir a este plano aqui, ó. Plano funerário tu tem em toda esquina. Salvar os cachorrinhos da rua. Não tem. É muito louvável o cristão ter que ter essa atitude, porque entenda. João Batista já chamava o novo nascimento. Chamava ou não chamava? Chamava, cara. João Batista chamava o novo nascimento, mas ele chamava com uma prerrogativa. Qual era? Ele chamava ao arrependimento. Mas não só isso. Não era só o cara chegar lá e dizer, eu me arrependo. Porque, primeiro, quem ia ver João Batista batizando? Fariseus, saduceus, romanos. Então, uma gama de gente chegava ao pé do Jordão para ver aquele profeta, que muitos tinham como sucessor de Elias, batizar. E ele não poupava as palavras, atacava a elite religiosa, a elite política daquela época, mas ele chamava ao arrependimento, e o texto diz que as pessoas vinham a João Batista, confessavam seus pecados publicamente, e isso não é fácil, era uma confissão de pecados publicamente, e aí eram batizadas. Só que João Batista ainda dava um agravante, produzindo